Começando aqui o primeiro estudo semanal de 2024, e antes eu começo a falar o estudo para a semana, do dia 8 de janeiro, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então se inscreva aí e bora lá então para o dólar. Tempo gráfico mensal, o que a gente tem aqui para ressaltar em relação ao dólar? É importante até ressaltar do mês de dezembro, né, que eu não cheguei a citar, mas deixa eu tirar aqui. Então, o que aconteceu no dezembro, o candle de dezembro, que foi esse candlezinho aqui? Foi um candle de rejeição. Ele foi praticamente quase um doji, né, mas teve um corpozinho até grande, mas sombra superior, sombra inferior. A região aqui se encontra ainda está muito próxima desse fundo aqui, tá? E olhando o macro, ainda segue no canal de baixa. E eu espero que continue assim. Imagina só se romper esse canal para cima e acabe confirmando a bandeira de alta. Jesus Cristo, a gente vai ter dólar lá para R$ 6 possivelmente, olhando aqui o gráfico sem interferência de splits, agrupamentos, etc. O mês de dezembro nem chegou a testar esse fundo aqui, que eu estava esperando que fosse testado. A gente vai ver pelos tempos gráficos menores que a situação estava bem feia aqui. Então, pelo mensal, o que eu preciso ressaltar? Que a gente está mais próximo dessa região desse fundo, tá? Do que essa região desse topo aqui, que é importante. Eu queria realmente que essa região desse fundo aqui fosse testada. Não sei se vai testar agora em janeiro, faltam 4 semanas aí para acabar o mês. Mas, sem muita coisa relevante do mensal. O semanal que já começa, com assuntos aqui importantes para relembrar. Nós tínhamos aqui, então, lá, um tempinho atrás, duas figuras bem importantes, um triângulo descendente e ao mesmo tempo um caixote, tá? E ambas figuras foram rompidas, e aí no decorrer aí de maio, nosso tempo passa bem rápido, eu lembro de estar falando sobre isso aqui, do rompimento, mas enfim, rompeu, fez um topo duplo de continuidade, cravou alvos aqui, travou nesse fundo, e quando travou nesse fundo, confirmou aqui SLT, tá? E também junto com a SLT superior, que começa lá de cima. Então, a gente tem um canal de baixa aqui no tempo gráfico semanal. O preço já tem algumas semanas já que não sai do lugar. Não vai para cima nem para baixo. Simplesmente está respeitando essa regiãozinha aqui no semanal. Eu consigo ver que essa força compradora que teve aqui, ela foi anulada. Essa região aqui, na semana anterior, a última, de 2023, acabou rompendo esse suporte. A gente vê, então, o rompimento. Mas acabou fazendo um candle aqui, que é um PFR, um candle de negação desse rompimento. E aí, essa semana que se passou, foi um candle que foi forte, chegou a testar a máxima, porém, fechou novamente um candle de rejeição. Então, se a gente for ver o fechamento, com o fechamento da semana anterior, tem quase praticamente o mesmo nível de preço. Então, é como se não tivesse movimentado nada ao longo dessa semana que se passou. E aí, o que a gente pode esperar desse movimento aqui? Na minha visão, que eu quero um ombro, cabeça, ombro, eu espero que essa região de fundo agora seja rompida. Se estivesse forte essa região aqui, era para ter reagido e jogado o preço. Mas óbvio que tem tempo para fazer isso ainda. Mas eu não quero que isso venha acontecer. E que bom que o preço essa semana chegou a subir e testar essa regiãozinha de máximo e houve essa negação. Então vamos esperar que talvez nessa próxima semana venha fazer então um movimento assim, seria bem interessante, tá? Então a gente pode ver uma força vendedora e lembrando que o fundo que a gente tem de possível atuação compradora é este fundo aqui, que compõe também o fundo do mensal. Mas fora isso, eu posso afirmar que nessas últimas semanas está travado. Então vamos pensar no pior da situação, que é não andar, né? Ficar aí no meio dessa região. O diário vai confirmar que essa região está travada. Ignorem a SLT, tá? A SLT aqui é do semanal, não é na mesma região que tá, mas quando eu mudo o tempo gráfico fica tendo essas interferências. No diário, então, que eu posso ver, deixa eu tirar então a LT para não confundir os estudos aqui. O diário a gente tem a região de máxima que está muito forte. Essa máxima aqui segue forte e tem esse fundo. Não é alargamento, tá? Não é. Poderia ser? Se eu for considerar exatamente os topos, eu até posso considerar topo, topo, topo. Fundo, fundo, fundo. Parece, olhando assim, ser um alargamento. Alargamento nessa região onde está tende a ser um padrão de continuidade do movimento primário que foi de baixa. Espero que seja mais uma confirmação. Então essa região de topo segue forte, igual eu tenho aqui marcada ainda, que é essa linha preta.
Essa região de fundo ainda segue forte, houve um rompimento falso aqui. E por enquanto o preço está aqui nessa região. Esperar que ao longo dessa semana venha testar esse fundo de novo. Eu quero que esse fundo seja testado. Vamos supor que não aconteça isso. E teste a região da máxima. Essa região da máxima também vai ser interessante, porque ela tem liquidez, tá? Ela tem liquidez, já tem dias, semanas aí que o preço está criando essa resistência. Aí vamos supor que o preço faça um pivôzinho. Vai ser lindo o rompimento também, dá para usufruir alguns pontos, mas olhando no macro eu não queria que isso acontecesse. Porque aí, se fizer isso, imagina que vai virar isso aqui. O preço sobe, fica aqui nessa região. Olha a bagunça. Olha a bagunça. Que horror. E aí vai ficar completamente difícil de analisar. Então, espero que não faça isso no longo prazo. Olhando aqui, então, ainda segue essa região dessa linha preta, marcada como resistência, e esse caixote aqui como região de fundo. Pelos 60 minutos, diário... deixa eu voltar aqui o diário para médias. Médias ok, o semanal também estava super ok, IFR tudo ok, o dólar está bem tranquilo, bem saudável o movimento, até demais, está bem equilibrado aqui. Já os 60 minutos, o que eu tenho que ressaltar aqui? 60 minutos até fechou em região de sobrevenda, mas não tanto assim. Olhando aqui no gráfico oficial, óbvio, o mercado vai estar lateral, eu vou tirar esse caixote aqui. Lateral, completamente lateral. Figuras, eu vou enxergar figura para todo lado, então, eu tô enxergando aqui um ombro, cabeça, ombro talvez, mas olha isso aqui, é uma lateralidade macro. Médias aqui no meio, não tem tendência. Retração, não tende a respeitar a lateralidade, não respeita a retração, respeita mais são as extremidades. Então, imagina só, se eu tivesse marcado retração aqui dessa pernada. Todas aqui praticamente não respeitou. Esse movimento de alta, por exemplo, se eu tivesse marcado esse topo com esse fundo, respeitou retração? Não, passou reto. Então, o movimento de baixa, de alta, eu não vou marcar retração aqui. Nem vale a pena perder meu tempo, porque não tende a respeitar. Então, estamos operando no meio de um mercado extremamente lateral. Médias aqui, a 20 cruzou para baixo, cruzou para cima, média 200, não tem tendência, tá? O mercado está bem equilibrado. Região de R$5 está lá em cima, acima dessa linha preta. Aqui, tá bem próximo, mas o preço, a gente vê que já tá um tempo abaixo de R$5, então é como se já tivesse os R$5 agora como se fosse uma região de resistência, sendo que há um tempo atrás era uma região de suporte, que não conseguia quebrar, não conseguia o preço passar para baixo e ficar mais tempo abaixo de R$5, só que agora já está um bom tempo abaixo de R$5, então R$5 está se tornando uma região de resistência forte. Isso é interessante. O preço está acumulando aqui nessa região, talvez para jogar mais para baixo, tá? Talvez. E aí, em relação a 15 minutos, nada muito a falar. O que eu preciso ressaltar aqui é mais os 5, tá? Os 5 minutos, na sexta-feira a gente teve o fechamento, no geral, o dia. Teve uma tendência por causa da notícia e fechou aqui esse movimento bem estranho, que pode ser talvez uma bandeirazinha de baixa. A única média que está fechando em tendência desde sexta das médias menores é a média 80, que ainda está relevante, e as 200 aqui em cima, só que a gente vê que o preço não está respeitando muito a 200, mesmo que operar em torno dela seja bem complicado. Então, vamos aguardar como que vai ser o gap amanhã. Vamos supor que o gap amanhã do dólar, vou desenhar o canalzinho aqui então, seja um gap de baixa, vai confirmar a bandeira. Vamos supor que o gap seja aqui, nessa regiãozinha, média sem tendência. Respeitar esse fundo aqui, pode ficar um mercado talvez agora até lateral, tá? Nada de bandeira, fica lateral. Então, amanhã é segunda-feira também, não tende a ter notícia. Segundas-feiras tende a ser um mercado bem morno, bem baixo volume. Mas acontece às vezes de ter alguns movimentos bem atípicos do nada, criando algumas tendências. Vai que aconteça isso amanhã. Inclusive amanhã, segunda-feira, dia 8, muitas pessoas tendem a voltar a operar, tá? Então o volume começa a aumentar a partir de amanhã, não amanhã, tô falando exatamente amanhã. Mas a partir de amanhã eu estou vendo muitas pessoas voltando de férias para começar a voltar a operar, tá? Então pode ficar interessante o movimento que a gente pode ver nessa semana. Em relação aqui a VWAP, vamos ver como que ficou a VWAP de dezembro. A VWAP de dezembro praticamente, deixa eu ver se é essa aqui. Não, é essa daqui.
A verdezinha, praticamente o preço fechou bem próximo da VWAP de dezembro. E a VWAP do mês atual praticamente tá aqui também. Então tá tudo ok. Porque o mercado tá travado mesmo, então não tem de ficar muito longe da VWAP. Nada mais a ressaltar. O dólar tá bem complicado de analisar, só realmente se chegar próximo dessa região desse fundo ou da linha preta lá em cima, que pode ficar bem interessante os movimentos. Já em relação ao índice, o índice já tem coisa. O índice tem coisa para ressaltar. O mensal do índice aqui, o que eu tenho que ressaltar? Relembrando, movimento perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Confirmou o ombro, cabeça, ombro de continuidade. Testou a linha do pescoço, falei que eu não queria rompimento de forma esticada. Queria que fizesse um respiro e fez um respiro maravilhoso. E mais um candle de ignição. Esse candle confirmou o rompimento dessa região. Essa região passa a ser agora talvez uma região de suporte, troca de polaridade. E aí o próximo bloqueio que nós tínhamos, né, que era essa região aqui, que tinha muita liquidez, muitas pessoas que estavam vendidas desde 2021 devem ter posicionado seus stops aqui. Só que lembrando, já está esticado. Esticou bastante, já fez a pernada 1, 2, 3, tá? A 4 pode vir a acontecer, e essa 4, caso realmente respeite, vai vir a quinta muito maior aí, para finalizar essa pernada dessa tendência de alta. E aí que eu tenho que ressaltar aqui, essa barra do mês de novembro foi muito forte. Ela realmente confirmou que o movimento estava vindo para romper o topo, e rompeu. O mensal fez um movimento bem atípico de ficar sobrecomprado. E por estar sobrecomprado, todas as vezes que aconteceu isso, praticamente o preço veio a corrigir depois. Então, a correção pode ser de quantos pontos? Aí é outro assunto para se discutir, mas que a correção ela vai acontecer, vai. E, por exemplo, se a pessoa já entrasse no primeiro dia de 2024 pensando nessa correção, já andou quantos pontos? 3.300 pontos praticamente, da abertura de terça-feira com fechamento, com a mínima possível aqui. Já foram 3.300 pontos, já é muita coisa, mas tem mais espaço para corrigir, porque ainda está na região de sobrecompra e longe da média 20. Uma correção saudável. Então, pelo candle mensal, eu tomaria muito cuidado se essa correção chegar na mínima do candle de dezembro. A distância aqui atual é de quase 7.500 pontos, é muita coisa. Eu não ia querer que essa correção chegasse a romper esse fundo aqui de dezembro de uma forma tão forte. Por exemplo, essa correção aqui, era normal que viesse a romper o candle de julho, né? Mas vejam bem que o candle de junho, que foi uma ignição forte, nem chegou a testar a mínima. Já voltou e teve uma correção forte. Então eu espero que isso não aconteça. Se eu for marcar por retração, vejam bem que o primeiro nível de retração bate antes do fundo do candle de dezembro. Então vamos supor que a correção chega até aqui e depois volte a subir. Perfeito, mas se chegar na mínima de dezembro, aí fica perigoso. Porque a mínima de dezembro coincide com essa máxima aqui. É uma troca de polaridade. Imagina o preço voltar e quebrar essa troca de polaridade. Não é qualquer troca de polaridade, é a troca de polaridade. A linha do pescoço do Okoi. Uma resistência que agora virou um suporte forte. E é uma região de trava aqui, porque se eu for pegar, por exemplo, deste fundo com este topo, praticamente 100% cravado do espelhamento. Tá esticado, correção vai acontecer, é normal. E aí, outra coisa que eu preciso ressaltar do mensal, falei das médias e IFR, ok? Agora do semanal. O semanal a gente vê já um movimento bem bonitinho dessa semana. Semana anterior, essas últimas 2 semanas, né? Tava já fechando com alguns candles meio estranhos. Esse 50 já foi estranho, indicando a possível exaustão, porque o candle 50 já formou longe da média 20 e sobrecomprado. Olha quantos candles subindo aqui, praticamente se afastando. E aí vê essa barra 52 bem pequenininha mesmo, em região além de sobrecompra e longe da média 20. E essa semana, primeira de 2024, foi um candle aí de correção. Pode ser um padrão 1, 2, 3 aqui sim, só será confirmado quando romper a mínima desse primeiro candle da semana de 2024. Aí a gente pode ter uma correção maior. Reparem bem que quando rompeu a mínima dessa semana aqui, é normal que tenha uma volatilidade. Então a gente teve aí uma volatilidadezinha bem normal, de uns quase 700 pontos mais ou menos, quando rompeu essa mínima aqui. Teve uma defesa normal de ter, mas eu espero que uma correção venha acontecer. Agora o assunto é, como que poderá ser a correção? A correção ela pode ser igual essa aqui atrás, em forma de, por exemplo, cair em bandeira, bem lento mesmo, e aí depois volta a subir e faz a quinta onda.
Aqui atrás, por exemplo, a gente teve aqui uma duração de quase 90 dias, 3 meses. Esse movimento todo ficou dentro dessas duas barras praticamente, ó. Não rompeu nem a mínima do 23. Ficou nesse range, esse tempo todo, praticamente caindo aí uns 11 mil pontos, bastante coisa, mas nem parece. Mas de forma muito lenta. Então pode vir a acontecer assim. Ou pode ser de uma forma mais lateral, mais travada. Eu acho um pouco difícil de ser assim no semanal. O dólar tem mais essa característica de fazer isso, mas o índice é um pouco mais difícil. A gente vê aqui que nessa época, no meio do ano passado, começou a ficar lateral, mas não consegue dar esse segmento no gráfico mensal assim, tão bonitinho. E aí houve um rompimento e começou a formar mais, e era realmente uma bandeirazinha. Então a gente pode vir a formar uma bandeirazinha, tomar cuidado com essa mínima. Aqui, ó, essa região que eu falei, que é a região de troca de polaridade. Aqui é onde que teve uma força compradora de novo. A média de 20 vai acabar subindo, vai alcançar o preço, vai ficar menos sobrecomprado. Então eu tomaria muito cuidado também com outro possível movimento. Vejam que essa barra 49, ela foi uma barra de correção. E quem disse que travou o topo aqui? Não travou. Voltou a subir e renovou máxima. Vai que volte e renove máxima de novo. Ai, ai, se acontecer isso, eu já tô cansada já de movimento de alta. Em relação aqui, deixa eu ver. Média, ok, já falei, tá sobrecomprada ainda. O semanal, tá sobrecomprada ainda. Então, mais uma prova aí que pode vir uma correção. Outra coisa também que já começou a ter movimento divergente. Deixa eu lembrar qual tempo gráfico, agora eu não estou lembrando. Se foi do diário. Deixa eu ver se foi. Foi do diário, vou falar dele agora. Mas o semanal, então, praticamente isso. O diário aqui que a gente teve. A gente teve um movimento aqui, barra forte, decisão à taxa de juros nesse dia aqui em dezembro, última de 2023. Uma pequena lateralidade acabou dando continuidade ao movimento, começou a subir em forma de deriva e rompeu essa deriva aí na primeira semana de 2024. Correção está vindo, espero que venha, espero que rompa até inclusive essa barra aqui. Possível trava para mim é essa região de fundo aqui, a primeira possível trava. Se eu for marcar a retração aqui, a gente vê que o primeiro nível foi testado, por isso que a correção teve aí junto com média de 20, tá? Média de 20, o toque dela respeitou aqui e tá tentando talvez até respeitar novamente. Vamos tomar cuidado em relação a isso. Eu tinha marcado esse topo aqui de possível alargamento desse topo, mas não respeitou. Mas pode ter sido um rompimento falso, como se tivesse feito tipo uma exaustão e aí tende a voltar tudo, talvez, pode ser. Então a gente tem espaço para correção, tem metade dessa barra para chegar ainda, tem bastante espaço. E uma coisa que eu queria ressaltar era a divergência. Divergência que é uma coisa que eu não gosto muito de ficar olhando, mas uma confluência a mais aí pra gente. Nós tivemos este topo aqui, por exemplo. Deixa eu marcar pra vocês. Este topo aqui. E aí renovou o topo. E a gente não teve esse movimento bonitinho aqui pelo IFR, praticamente. Tá na mesma linha, tá? E já estamos começando a ter uma divergência aqui de IFR, mais uma comprovação, mas até porque tempos gráficos maiores está esticado. E o diário aqui, que é uma coisa bem atípica de acontecer, está muito próximo do canal de Keltner, né? A última vez que aconteceu isso, de ficar tão próximo assim, tão próximo, foi aqui, início de 2021, que teve uma correção bem forte. Este movimento aqui não ficou próximo de Keltner, e desde então, desde 2021, a gente não fica próximo de Keltner. A última vez que realmente invadiu Keltner foi durante a pandemia, que depois voltou tudo. Então, chegou bem próximo, estava bem esticado, faltando aqui uns 2 mil pontos, 3 mil pontos mais ou menos, que no tempo gráfico maior é pouco, é bem pouco. O diário também preciso ressaltar aqui, gráfico oficial, quais regiões de possível bloqueio eu tenho. Até tinha marcado esse caixotinho. Por que eu marquei esse mini caixotinho? Por causa dessa mínima aqui, ó. E vou deixar ainda, porque é uma região interessante, junto com a média 20 do diário. Mas eu também tenho esse outro caixote. Esse outro caixote aqui é a máxima macro que nós tínhamos antes. Então essa região vai coincidir com 50% de retração. Então pode ser uma região, caso a média 20 perca a força, volte, tá? Volte aí. O candle não fechou acima da média de 9 pelo diário, então nem se eu quisesse comprar seria um candle interessante para o diário. Está esticado, longe da média 50, então está longe da média 200 também, que está lá embaixo. Pode ser que faça um repiquezinho assim, por exemplo, deixa eu desenhar.
faça um movimento até de alta, mas venha fazer um topo menor, pode ser. E aí depois venha testar essa região aqui, que é uma região de interesse. Pelo diário, nada mais a ressaltar, continua ainda a visão de correção. Já aos 60 minutos fica mais bonita essa visão de correção ainda, tá? Então, deixa eu desenhar aqui o que pode estar acontecendo. Nós tivemos a deriva no fim de dezembro, já abriu praticamente querendo romper essa deriva e tá descendo agora, formando aqui pra gente onda 1, 2, 3, 4, falta a quinta onda aqui a formar, que tem que romper essa última mínima para caracterizar, né, as ondas de Elliott aqui bem bonitinho. Foi normal essa defesa desse fundo, eu comentei que poderia sim defender, porque a média de 200, o 60 é a 20 do diário, com esse fundo aqui. E aí teve a notícia de sexta-feira o payroll, então é aquilo que eu comentei na revisão de sexta, o gráfico já estava avisando que ia ter defesa. E aí eles criaram algumas justificativas, os analistas, né, para criar motivos para o payroll ser bom, sendo que a primeira interpretação não foi. E teve uma reação de alta. Vamos pensar aqui numa situação que eu quero a quinta onda de Elliott. Eu espero que esse topo então não seja rompido. Imagina, onda 1, 2, 3, 4. Aí essa quarta onda acaba rompendo esse topo, vai quebrar toda a estrutura de baixa que está caindo. E aí é possível que o preço fique bem travado nessa região, porque tem trap zone já começando, tá? Com a 200 aqui, ó. Então essa região é trap zone dos 60, tende a ficar travado. Esperem essas possíveis travas aí desses topos aqui. Então a gente vê que por troca de polaridade, o índice travou bem bonitinho nesse último fundo aqui, ó. Então é uma resistência interessante, a média de 50 dos 60 vai descer, vai ser uma possível trava, retração se eu marcar também vai coincidir. Então uma travazinha interessante para o preço não conseguir passar além disso aqui. E FR tá tudo ok, do 60, mas tempos gráficos maiores, lembrando, né? Aqui nós temos um canalzinho também junto com essas ondas de Elliott. Inclusive o que eu vou fazer, eu vou compartilhar essa LT, as duas LTs inclusive, lá para o meu gráfico oficial, que vai ser extremamente importante que respeite e continue caindo dessa forma para formar a quinta onda de Elliott. Então eu tenho aqui, recomendo que vocês tenham esse caixote aqui também. Então o canalzinho, espero que continue respeitando. Deixa eu avançar para frente. Amanhã tende a ser um dia bem morno. Ó, quando eu mudo o tempo gráfico, já fica dando um BO aqui, essas travas loucas. Então, deixa eu ver se eu consigo mudar para o 5 sem fazer essas alterações aqui. Peraí. Não, tem como não. Porque eu tô considerando a sombra. Infelizmente, tem que deixar assim mesmo. Tem que deixar assim mesmo. E olhar mais pelos 60 minutos. Então, para não causar confusão, cuidado aí com o 5. É melhor até nem deixar aqui nesse gráfico. Deixa eu passar para o outro. Deixar só no outro mesmo. E o fundo tá tudo ok aqui. 5 minutos fechou em torno da média de 200. Complicado. É uma região de trava, então olhando pelo canal, olhando pela quinta onda de Elliott, espero que trave esse topo aqui e volte a cair. Só que se voltar a cair, não espere que vai ser um movimento bonito, porque tem a 200 aqui no meio. Então o preço pode ficar caindo bem estranho aqui nesses movimentos. Mas a gente vê que durante essa queda toda, os movimentos de queda, pelo menos na primeira semana de 2024, olhem só a facilidade para cair, para subir. Para cair, para subir, até que foi rápido. E aí tá fazendo esse movimento travado bem estranho aqui. Espero que trave, porque para subir eu não consigo ter uma análise tão boa aqui para movimento altista. Possível trava vai ser essa máxima aqui. Retração do movimento, deixa eu ver se já pegou o 61. Já testou o 61, travou no 61. Estamos em região aqui de retração, que tende realmente a ficar bem travado. Eu já tô vendo que essa segunda-feira amanhã vai ser bem bonita, viu? Muitas travas, movimento estranho, região de defesa. Pode ficar bem travado mesmo antes de criar alguma tendência. Então, aqui amanhã, essa semana, a notícia que a gente tem. Segunda-feira, morno, só boletim Focus, não é de trazer movimentos. Aqui nós temos um discurso que talvez pode movimentar, mas é na parte da tarde, o volume tende a cair bastante na parte da tarde. Isso aqui são notícias programadas, né? Não sei se vai acontecer alguma coisa fora da programação. Nós temos aqui terça-feira, praticamente, esse discurso tá com uma estrela só, mas não tem nada na parte da manhã tão relevante assim.
Quarta-feira, vamos ver se muda aqui o ritmo. Quarta-feira tem 10 horas, mas não é grande coisa. Depois, não é de movimentar também, estoque de petróleo bruto e nada mais, que pelo jeito, semana já bem morna. Quinta-feira, aí já começa. Quinta-feira praticamente vai ser o foco aqui. IPCA, muito importante já na abertura do pregão. E IPC, inflação também, medidor de inflação ou deflação dos Estados Unidos às 10h30. Então, essa semana praticamente vai ser focado para quinta-feira, pelo menos até agora. Tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego também, mas o foco realmente vai ser o IPC aqui. Muito importante para a gente ver como que vai ser a decisão à taxa de juros para março e para junho, ou maio, na verdade. Março e maio. Depois, na sexta-feira, a gente tem notícias importantes já na zona da China. Europeia também, bastante coisa já na madrugada. E temos aqui IPP, que é a inflação ao produtor, outra coisa muito importante para medir possivelmente a decisão da taxa de juros de março e de maio, tá? Importante. Então a semana vai girar em torno de quinta-feira e sexta-feira. Não esperem grandes movimentos assim de segunda a quarta em relação a notícias, porque a gente não tem nada programado. Lá fora, o S&P, o que ele está fazendo? Mesma coisa que o nosso índice aqui. Ele fez pullback na média 20 no diário. Então, aqui pode acontecer de tudo. Vejam bem que o candle de sexta-feira, que foi essa barra, esse doji, teve um volume muito grande. Volume de defesa aqui. Vamos ver se vai ter um repiquezinho de alta ou se a média 20 vai quebrar, porque a 20 está longe demais da média 200 e precisa de correção. Precisa de correção também. Tem espaço para corrigir. Tá tranquilo essa questão do espaço. Já o DXY tá na região da média 20, tá também nessa briga de vai tentar respeitar a 20 e voltar a cair ou não vai. Por ondas de Elliott, o movimento tá um pouco estranho. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Eita, se for assim, aqui já está em fase de correção ABC para talvez inverter o movimento. Espero que não aconteça isso. Mas o dólar tá bem feio, tá em mercado lateral. Se a gente for ver aqui, esse patamar desse fundo de fevereiro de 2023, testou também em julho, mas é uma lateralidade bem interessante para talvez romper. Deixa eu pegar aqui essa linha e colocar como fundo aqui uma região bem interessante, porque no macro, vejam bem que essa pernada de alta aqui está bem esticada, travou nessa região lateral aqui e pode ser que venha testar mínimas, romper e cair mais um pouco. Espero que sim. As commodities, petróleo, o gráfico aqui do petróleo. Praticamente a mesma situação que o dólar na questão da lateralidade. Testou esse fundo, é uma reação, mas o pior é que está no meio da lateralidade agora. Eu estou vendo algumas questões da OPEP aí que pode ser que a gente venha a ter queda do preço, tá? Do petróleo, mas vai depender muito dessa questão dessas brigas também que está tendo a respeito lá daquele canal de Suez, eu acho que fala isso, que pode interferir ainda no preço. Por enquanto tá bem tranquilo o preço do petróleo, sem muito assim impacto desde essa questão que começou do canal de Suez. Então não trouxe ainda impacto forte aqui no preço do petróleo, que pode interferir diretamente no preço da Petrobras. E reparem bem como que está o movimento aqui. O preço do petróleo está em movimento de queda no diário. Como que está o movimento da Petrobras? Totalmente inverso. Eis a loucura. Deixa eu tirar aqui as funções do splits e agrupamento. Petrobras não para de renovar a máxima histórica. Olha isso aqui. Não, se for olhar a inclinação desse movimento, desse início dessa tendência, isso aqui é quase 90 graus. Que começou praticamente no início de 2023. Olha essa subida. E se eu for marcar aqui a projeção, vamos considerar o mensal para ficar mais fácil. Se eu for pegar a projeção desse movimento e jogar para cima, 100% já foi cravado. Tá querendo testar 161 então? Olha isso. Praticamente desde abril não para de subir. Estranho, né? Bem estranho. A última vez que aconteceu isso, a gente não tem um histórico tão bom, tá? Foi 2007. Depois teve uma queda forte aqui. E não aconteceu outros movimentos tão fortes assim como tá, desse jeito, praticamente, tá batendo um recorde aí. A Petrobras, esse movimento bem estranho, não tá acompanhando o preço do petróleo lá fora. Aqui em relação a tempo gráfico maior, deixa eu ver se o IFR eu posso utilizar. O IFR em ações é bem diferente, então não vou falar.
Mas olha o canal de Keltner, chegando no último canal de Keltner, quando que aconteceu isso? Não consigo puxar histórico, mas acho que isso aqui aconteceu, justo na época que eu falei de 2007, 2008. Então não tô achando esse movimento saudável, longe da média 20, mas vamos ver quando vai começar a corrigir aí. A questão do doji, né? Tem uma regrinha que, inclusive, o Fábio Vlad, ele citou, acho que do Léo Williams, inclusive, que quando a gente vê o rompimento de um doji aqui, da máxima, a gente pode ver depois o rompimento da mínima. Então, tomar cuidado em relação a isso, porque pode ter sido para buscar máxima, estopar quem pensou em venda só por causa desse doji, e depois volta e pega tudo e rompe essa mínima. Então, estou falando isso. Vamos ver como que vai ser nesses próximos meses para ver se vai realmente confirmar o que eu acabei de falar aqui. E a Vale, que puxa bastante, como que ela está aqui em tempos gráficos maiores. Diário completamente lateral, semanal para facilitar a visão continua, tá travado aqui no range que começou em 2021, com fundo de 2021 também, travado. Tava querendo fazer um rompimento talvez de pré-tendência aqui, nessa barra de outubro, mas não fez isso, voltou tudo. Então tá bem difícil de analisar em relação a Vale, mercado lateral, bem feio. Já o IFNC, o semanal, e que a gente tem aqui praticamente puxando, né? O IFNC tá puxando o Ibov junto com o Petro. Rompeu máxima, o IFNC, e tá subindo bem esticado também. Mesma questão do Ibov tá acontecendo aqui. Muitas semanas consecutivas de alta, tá esticado. E se eu for marcar espelhamento desse movimento para cima, a gente vai ter praticamente o primeiro alvo já cravado. Então a gente pode esperar por correção aí. Olha o afastamento da média 20. Tem espaço para corrigir. A gente já teve um movimento bem interessante de romper a mínima da semana 52, a última de 2023 e a penúltima, mas não chegou aqui a tocar a semana 50. Mesma coisa do Ibov, praticamente, das semanas aqui. Outra coisa que eu preciso ressaltar, essa semana aí a gente teve um movimento bem diferente aqui nos juros americanos. A gente finalizou o ano de 2023 longe da média 20, teve uma queda bem estranha aqui. E aí a gente está fazendo uma correção bem normal. E por causa disso, quando os juros lá fora estão subindo, do jeito que como está, né? Subindo forte, a gente tende a ter índices para baixo e dólar para cima, que é o que está acontecendo pelo menos. O índice aqui está caindo, está tendo uma correção e o dólar está subindo. Então, um movimento correlacionado com a questão dos juros. Tomem cuidado todos os dias para ver como que os juros estão. Desde o início do ano, alta. O EWZ, que é praticamente o Ibov dolarizado, está em torno da média 20. Não confirmou o rompimento dela, nem a quebra. Por enquanto, aqui próximo de máximo, só que o EWZ, deixa eu mostrar uma coisa aqui, o mensal do EWZ é preocupante. O que vai acontecer aqui? Se eu for marcar exatamente a LT desses topos, vejam que é o topo de 2010, topo 2020, topo 2021, topo 2022, topo 2023 e tá testando de novo. E aqui no movimento mais próximo, a gente teve um pivôzinho, deixa eu desenhar, um pivôzinho acontecendo com candle de ignição forte. Para romper essa LT e a gente ter movimento mais forte de alta ainda? Pode ser, mas está nessa região de afunilamento ainda. Está muito próximo. E é do gráfico mensal. Então o gráfico mensal tem um prazo para a gente poder ver se vai romper ou não. Essa LT aqui eu vou excluir. Então vamos ver, né, como é que vai ser esse movimento. Seria bem interessante que essa LT realmente se confirmasse o rompimento. E basicamente isso que eu tinha que ressaltar, mas eu recomendo que vocês se preparem aí, porque já tem um vídeo do Vlad, tá? A respeito das expectativas para 2024. O primeiro vídeo dele, que ele vai mostrar alguns dados. Recomendo, muito bom. Muitas coisas que ele vai falar talvez vai coincidir com as minhas, espero que sim. Então, basicamente, era isso, tá? E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?